Bom dia a todos. Sejam bem-vindos ao segundo dia de atividades da 8ª Confoa. Antes de darmos início à sessão de comunicação 2, temos alguns informes. Bom, o primeiro informe é sobre a visita guiada ao Castelo da Fiocruz. Temos uma pessoa lá na recepção responsável pelo controle. Então, quem estiver interessado em fazer o passeio, 12h30, nós teremos um ônibus, como foi ontem, disponível para fazer esse trajeto até o castelo. Quando a atividade no castelo encerra, o ônibus estará aguardando para levar esse mesmo grupo para o restaurante e, posteriormente, trazer de volta aqui para a atividade da parte da tarde. Ontem, no final do dia, nós passamos um informe sobre uma atividade à noite no Rio Cenário. Qual é a nossa programação de hoje? O evento encerra às 17 horas e, após isso, a gente vai ter uma atividade cultural na Biblioteca de Manguinhos. Essa atividade cultural é uma atividade de surpresa, com um coquetel, com música. E, posteriormente, o grupo que estiver interessado pode também ir para essa atividade, participar dessa atividade na Lapa. Então, o que nós vamos fazer? Às 17 horas, quando o evento encerrar, os ônibus estarão aguardando as pessoas na entrada da escola para encaminhar esse grupo para a Biblioteca de Manguinhos. Lá vocês terão atividade cultural. E temos uma lista para as pessoas que estão interessadas em participar da atividade na Lapa, que é no Rio Cenário. Essa lista ela precisa ser preenchida até meio-dia. Então, quem estiver interessado em ir à noite para o Rio Cenário, a gente precisa que informe o nome lá na frente. A atividade cultural na Biblioteca de Manguinhos ela é uma atividade aberta e ela começa às 5 da tarde, assim que o evento encerrar. O que nós vamos fazer é disponibilizar a logística de deslocamento aqui dentro do campus, para que vocês cheguem rápido à atividade na biblioteca e para quem vai aproveitar ainda à noite na Lapa, tem a oportunidade também de fazer as duas atividades. É isso. Se tiver alguma dúvida, a gente está lá fora também para esclarecer. Só é importante frisar que quem desejar ir para a Lapa à noite precisa deixar o nome conosco até o meio-dia ali na recepção. Tá? Outro informe importante sobre as apresentações das peças cuxas. Nós temos duas sessões, as sessões são paralelas. Então, uma sessão vai acontecer aqui embaixo, tá, nesse auditório, e outra sessão vai acontecer no 4º andar, no nosso Salão Internacional. Então, é importante frisar que quem vai apresentar a peça cuxa 1 vai se apresentar aqui. Quem vai apresentar a sessão na peça cuxa 2 vai se apresentar no 4º andar. Nós estaremos também ali fora para poder indicar às pessoas essa questão da localização. Isso acontecerá da mesma forma na parte da tarde. A peça cuxa 3 acontecerá aqui e a peça cuxa 4 acontecerá no 4º andar. Bom, é isso. Então, estamos ansiosos para a segunda sessão de comunicação. Vamos convidar a Maria João para acompanhar essas apresentações e trazer esses convidados aqui para a gente. Muito obrigada, bom dia. Aqui? Não, lá mesmo. Posso me sentar? Sim. Comunicações e ao segundo dia da Confoa. Espero que tenham todos dormido bem. E temos um dia intenso de trabalho. E nesta sessão vamos ter 4 comunicações que, claro que estão dentro da Conferência do Acesso Aberto, mas que vão tocar um tema particular e emergente e com o qual, quer no Brasil, quer em Portugal, neste momento nos confrontamos, que é a questão dos dados científicos, da curadoria de dados científicos e dos planos de gestão de dados científicos. Esse vai ser o tema comum, embora visto em perspectivas diferentes e em comunicações que serão apresentadas por 4 colegas. Uma sessão em que temos comunicações de Portugal e do Brasil, é assim que faz sentido, aqui nessa nossa mistura cultural. E aquilo que eu vou fazer é passar a chamar as pessoas que irão apresentar as comunicações e depois irei dizer o título de cada apresentação e os autores, porque há comunicações que são da autoria de várias pessoas. Portanto, eu começava por chamar o colega Pedro Moura Ferreira, por favor.
o colega Francisco José Tavares do Nascimento, a Patrícia Bertin, não sei se é Bertin, se é Bertin, mas pronto, e a Anne Clínio, por favor. Sim, sim. Pronto, para seguir, as apresentações serão feitas pela ordem que estão no programa e como nós temos que ser rigorosos com o tempo, o que eu peço a cada um dos colegas que vai apresentar a sua comunicação é que o faça respeitando os 15 minutos, porque eu não gostaria de ter que cortar a palavra a ninguém. E, portanto, 3 minutos antes de terminar o tempo, eu vou fazer um sinal, independentemente do sítio onde estejam, tentem olhar para mim, porque eu vou fazer um sinal para indicar que estão, pronto, a 3 minutos da conclusão e pronto, e mais vale a pena se sentirem que estão assim um bocadinho demorados, ir direto às conclusões, porque senão não dizem aquilo que é mais importante. Esta é a sugestão que eu vos faço, que é para não cortar a palavra a ninguém. Portanto, nós vamos começar com a comunicação do colega Pedro Moura Ferreira, que está do meu lado esquerdo, que vem do Instituto de Ciências Sociais de Portugal, e que nos vai falar das infraestruturas de investigação e dados governamentais, contributos do projeto CESDA e SO. Eu não sei o que querem dizer estas siglas, confesso, mas eu penso que o Pedro vai ter exatamente a missão de nos explicar. Muito obrigada e dou a palavra ao Pedro. Então, muito bom dia a todos e a todas. E o tempo é curto, vamos entrar diretamente no tema. E começaria por esta última parte, que era explicar um pouco o título desta comunicação, em particular o subtítulo, para dar um pouco o enquadramento da minha intervenção. O título é Infraestruturas de Investigação e Dados Governamentais, Contributos do Projeto CESDA-SO. Estas duas palavras significam o quê? Começarei por CESDA. CESDA é o Consórcio Europeu de Arquivos de Dados para as Ciências Sociais. É uma rede de arquivos que existe já desde o século passado, creio que começou na década de 80, e historicamente esta rede de arquivos começou por reunir todos os resultados, todos os dados que resultavam de projetos de surveys, basicamente surveys. Alguns são historicamente conhecidos, como inquéritos que foram feitos na Europa, os mais recentes são o European Social Survey, e, portanto, esta rede de arquivos o que fez foi, em cada um dos países em que estava presente, começou por reunir todos os projetos de surveys que foram feitos no âmbito das universidades. Esta estrutura foi evoluindo ao longo do tempo e, atualmente, o CESDA passou àquilo que agora, hoje em dia, é conhecido por ERICS. ERICS são infraestruturas europeias de investigação, são um consórcio que reúnem países e procuram criar condições e serviços que possam apoiar a atividade dos investigadores, ao nível dos arquivos e ao nível dos dados. Portugal, neste momento, está num processo de candidatura a essa infraestrutura europeia, do CESDA. Esperamos ser aprovados até ao final do ano. E a nossa candidatura resulta em grande parte do facto de termos participado neste projeto de SO, que era um projeto que visava, sobretudo, o alargamento das redes de arquivos aos países em que não faziam parte, entre os quais Portugal, e, ao mesmo tempo, este projeto procurava reforçar a atividade dos arquivos, ao nível dos dados. E é neste segundo aspecto que me parece importante chamar a atenção, porque a minha comunicação tem a ver com este segundo aspecto de reforçar a atividade dos arquivos. E esse reforço vem, ou melhor, o projeto procurou explorar que tipo de dados podiam ser incorporados no funcionamento e na atividade dos arquivos. Como eu disse há pouco, tradicionalmente os arquivos apenas colecionavam dados de surveys
E a questão que foi colocada neste projeto era saber se não haveriam outros dados que deveriam incluir-se na atividade dos arquivos e de dados em ciências sociais. E, portanto, o que este projeto fez, na parte que aqui trago, foi olhar para outro tipo de dados e quais eram os problemas que existiam com esse tipo de dados e como é que esses dados podiam fazer parte ou como podiam ser integrados na própria atividade dos arquivos. Estamos a falar de vários tipos de dados. Estamos a falar de dados históricos, dados governamentais, dados de saúde, enfim. E aqui que eu vos vou falar é apenas de dados de governamentais. Vou esquecer as outras valências e vou-me centrar sobretudo nos dados governamentais, por razões que são óbvias, penso eu. Os dados governamentais são dados muito ricos, são dados que muito estimulantes para a investigação e também são dados muito importantes para as políticas públicas. E, portanto, há uma grande apetência por parte dos investigadores a explorar e aprofundar esse tipo de dados. E, por essa razão, este projeto explorou quais eram os problemas que se colocam nos vários países no sentido de impedir o acesso dos investigadores a esses mesmos dados. E é um pouco sobre isto que eu vos vou falar. Isto eu acho que é importante, introduzir esta problemática dos dados dentro de uma conferência de acesso aberto. Porque, digamos assim, o acesso aberto, e sobretudo na perspectiva que está a ser assumida, tem muito mais a ver com coloca-se muito mais ajuçante do processo de investigação, que é ao nível das publicações. Normalmente o acesso aberto, na tradição que tem vindo a ser seguida, coloca sobretudo a tónica ao nível do acesso aos dados e às publicações. Os dados não estão a ajuçante, mas estão a montante do processo de investigação. Estão, digamos, na outra extremidade. E a problemática que estes dados trazem é um pouco diferente da problemática do acesso aberto. Porque, mais do que falar em acesso aberto, a questão dos dados, o que coloca em primeiro lugar é a própria questão da acessibilidade. Como é que os dados podem ser acessíveis e como é que se podemos tornar esses dados mais facilmente acessíveis do ponto de vista daqueles que são os seus grandes utilizadores, isto é, os investigadores. E este é o desafio que muitas vezes se coloca quando estamos a trabalhar com os dados governamentais. A ideia do que é que são dados governamentais é um pouco polémica, não é? Porque não é igual de país para país. Há concepções mais restritas, outras mais amplas. Por vezes as concepções mais restritas reduzem os dados governamentais àquilo que é produzido pelos institutos de estatísticas. Outras concepções mais latas definem dados governamentais no sentido de abranger outras publicações feitas por outros organismos oficiais, mas que estão um pouco fora do âmbito das estatísticas dos institutos responsáveis por essa produção. E, portanto, o que nós olhamos quando olhamos para os dados, procuramos perceber o que é que, neste momento, está disponível para os investigadores. Há um conjunto de dados que estão comuns em todos os países. Por exemplo, estamos a falar dos dados dos censos, as estatísticas de nascimento, as estatísticas dos casamentos, das mortalidades. Todos esses dados estão realmente disponíveis e são facilmente acessíveis em qualquer parte do continente europeu. Mas, para além desses dados, e esses dados são importantes porque estão diretamente ligados à questão da economia e do progresso das sociedades, mas existem todos os outros dados que não são facilmente acessíveis e que podem ser dados também muito interessantes do ponto de vista da investigação. Por exemplo, se nós pensarmos em dados como sejam os registros dos proprietários de automóveis, se pensarmos em registros como sendo de propriedade, se pensarmos em registros como educacionais, registros, há toda uma quantidade de dados administrativos que são produzidos pelas várias instituições do Estado, digamos assim, e que não estão
suficientemente trabalhados para poderem ser utilizados. E, no entanto, é um manancial de dados que tem um grande potencial em termos de investigação. E, portanto, esses são dados que não estão, digamos, na esfera daquilo que é do domínio público e que podem, de certa forma, serem facilmente utilizados do ponto de vista da investigação. E, portanto, aqui há um problema perceber que as fronteiras, o campo de dados governamentais, é muito mais vasto do que aquilo que está neste momento disponível. Mas, para além disso, ainda há outros dados que poderiam ser interessantes do ponto de vista da investigação e que neste momento não são contemplados. Estamos a falar, por exemplo, em todos os dados relativos a transações comerciais. Podemos falar nos cartões comerciais, nos cartões de fidelidade, os cartões relacionados às instituições bancárias, os telemóveis, que hoje é uma fonte potencial de dados brutal e que não são, de certa forma, equacionados por nenhum organismos que trabalha sobre os dados. Quando falamos até em telemóveis, estamos a falar, portanto, de redes de comunicação, falamos também da internet, falamos também das redes sociais. E toda esta quantidade de dados é um manancial brutal em termos de investigação. Inclusive, aqui, quando entramos nesta esfera, neste volume de dados, entramos normalmente naquilo que é hoje em dia conhecido na literatura como o Big Data. E o Big Data são novas técnicas estatísticas, técnicas que exploram grandes quantidades de dados, com grande velocidade, com grande rapidez. E essa exploração de dados lança também desafios. Quanto? Só tenho 3. Bom. 3 minutos lançam grandes desafios naquilo que é a possibilidade de explorarmos novas fontes de dados. E, portanto, como não terei muito mais tempo para falar, aquilo que me parece importante frisar é que os dados governamentais precisam de ser mais abertos e mais acessíveis à investigação. Simplesmente, isto não pode ser feito de uma maneira rápida e direta, por uma razão muito simples. E a razão mais simples é a necessidade de haver e defender a proteção dos dados. Há dados que não podem ser divulgados sem garantir-se, em primeiro lugar, a proteção das identificações. E isto é uma questão muito mais complexa do que, à primeira vista, parece. Garantir que os dados não tenham elementos de identificação é uma tarefa crucial para que possam ser utilizados pela investigação. E para isso é necessário haver uma plataforma que faça a transição, que faça uma ligação entre aquilo que é a produção dos dados, seja ela de que fonte for, e tornar esses dados prontos para a investigação. E, portanto, a questão é criar mecanismos que estabeleçam pontes entre os produtores de dados brutos, por assim dizer, e os dados preparados para a investigação, que faça essa operação. E isso pode ser feito por organismos especializados, e é nessa perspectiva que os arquivos que eu há pouco falei, desta rede do CESA, se coloca. Querem-se colocar no meio entre os produtores de dados e os investigadores, criando serviços acrescidos que possam tornar os dados facilmente acessível à investigação. Portanto, é um novo tipo de serviço, é um serviço que terá que ser aprofundado. No nosso país nós estamos a fazer isto e teremos que continuar nesta linha. E essa ordem de serviço é um pouco diferente. Esta acessibilidade dos dados, e esse é um ponto que eu gostaria de deixar claro, esta acessibilidade aos dados traz uma problemática um tanto diferente daquela que é a problemática do acesso aberto. E também a questão do acesso aberto aos dados não quer dizer, e como ontem também já foi dito, que os dados sejam totalmente livres a qualquer uma das pessoas. Ser aberto, aceder aos dados, não significa abertura para todos. Pode haver restrições. Isso não é incompatível com o acesso aberto. Isso era um ponto que eu também gostaria de deixar. Mas o fundamental, que eu penso na minha comunicação, é a necessidade de haver serviços
que possam articular os produtores de dados com os investigadores. E isso é uma nova vocação que tem que ser descoberta e que tem que ser aprofundada. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada. Em segundo lugar, temos então a comunicação de sigilo e acesso, entendimento e procedimentos para a adequada disponibilização de informações e dados governamentais abertos. Esta comunicação vai ser apresentada pelo colega Francisco José Tavares do Nascimento, mas também são seus autores a Érica de Castro Loureiro e a Vanessa de Arruda Jorge. Pronto, eu peço a mesma contenção no tempo ao Francisco, já tínhamos falado, e eu não disse, mas relativamente à metodologia e relativamente a questões que tenham para colocar, o que faremos é, no final das 4 comunicações, termos tempo, e daí o queremos respeitar o tempo, termos tempo para colocar essas mesmas questões ou pedidos de esclarecimento adicional. E obrigada. Francisco. Parece muito estranho, né? O colega fala da necessidade de se abrir esses dados, de se dar acessibilidade a esses dados, e vem aqui uma pessoa falar de sigilo. Parece que uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Parece coisas contrárias. Mas eu vou tentar mostrar para vocês que não. Tá? Que isso tem muito a ver com a otimização da abertura dos dados, com a otimização de um governo aberto, de um Estado transparente. A primeira coisa que nós precisamos ter em mente é que o objeto da abertura de dados, o objeto do acesso à informação, será todo aquele sobre o qual não recaia sigilo. Então, é preciso identificar o que tem sigilo para se otimizar o que não tem, o acesso daquilo que não tem. Então, é com essa filosofia que o trabalho que nós desenvolvemos por meio da Comissão Permanente de Acesso à Informação trabalhou no tratamento das informações sigilosas. Foi com essa filosofia. Na medida em que nós identificarmos o que é sigiloso, nós otimizamos a transparência daquilo que não é. Então, a Comissão Permanente de Acesso à Informação ela é uma comissão formada nos moldes de uma CEPADES, que se volta à análise de informações, de avaliação das informações sigilosas. Essas informações sigilosas elas estão muito relacionadas àquelas informações classificadas, as informações que são relativas ao interesse estratégico nacional e à segurança do Estado e da sociedade. Então, nós fortalecemos o entendimento dentro dessa comissão de que o sigilo ele será a exceção. Isso é um princípio do acesso à informação. E o segredo, o segredo, a exceção, e a abertura, a regra. Que os critérios para estabelecimento da restrição do acesso eles têm que ser extremamente criterioso e claro. Além disso, abordar como objeto de tratamento não apenas as informações classificadas. A gente vai ver mais adiante um quadro em que nós demonstramos qual efetivamente foi o objeto desse trabalho. E que a imposição do sigilo não deve ser feita, aplicada ao documento que detém a informação, que contém a informação, ou à base de dados que contenha o dado sigiloso, e sim no próprio dado ou na própria informação, na medida de se poder possibilitar a disponibilidade dos demais dados sobre os quais não recaia sigilo. Então, como eu disse, o trabalho não se restringiu a pensar apenas os casos de sigilo da Lei de Acesso à Informação, a classificação, dados pessoais e os dados constando em documentos preparatórios,
mas também a todas as demais hipóteses de sigilo. Então, foram elaborados instrumentos para possibilitar ao operador uma identificação precisa dessas informações para que se pudesse, ao final, se aplicar o controle. Esse conjunto de instrumentos ele se consolidou num documento único denominado Procedimento para Classificação e Tratamento das Informações Sigilosas no âmbito da Fiocruz. Então, o grande legal do trabalho foi justamente identificar o nosso objeto, né? Porque as normas, a legislação e, principalmente, a literatura, ela trata muito da questão da informação sigilosa, do dado sigiloso, aquele relativo à segurança do Estado e da sociedade e o interesse estratégico nacional. Mas nós optamos por classificar esse objeto em duas grandes classes. Primeiro, aquele sigilo que está previsto na própria Lei de Acesso à Informação, que são aqueles 3 tipos de sigilo. E, numa outra grande classe, as demais hipóteses de sigilo. Sigilo fiscal, sigilo de indústria e comércio, segredo de justiça, sigilo contábil. Então, todas essas informações e dados sigilosos eles foram contemplados como objeto do nosso trabalho. No tocante aos dados governamentais, né, é importante salientar que vai ser objeto de abertura, os dados governamentais serão objeto de abertura quando sobre ele não recair nenhuma hipótese de sigilo. Então, só se aplica a abertura de dados públicos. Então, nós estabelecemos que, no grande universo de dados governamentais, só há a possibilidade de disponibilização dos dados públicos. Então, os dados sobre qual recai a sigilo, embora seja um dado governamental, ele não será um dado público. E só será um dado aberto se esse dado público sofrer um tratamento para sua abertura. Para que nós pudéssemos executar esse trabalho, foi necessário que nós estabelecêssemos um método, uma forma de fazer. Então, nós estabelecemos esse método em 4 etapas. A identificação da informação ou dado sigiloso, a análise desse dado para saber se é caso ou não de imposição de sigilo, a imposição de sigilo e o estabelecimento do controle. Mais especificamente falando, as etapas são a identificação da informação sensível. Na medida em que você verifica que uma informação ou um dado, se divulgado, tem potencialidade lesiva a um determinado direito ou objeto, é necessário se fazer uma análise para saber o quão lesivo a disponibilidade desse dado é em detrimento do direito de acesso à informação, do direito de acesso ao dado. Então, feita essa análise, vai se ponderar acerca dessa questão e se analisar se esse objeto ou direito ele tem uma garantia legal para sua proteção, porque nós só vamos poder não disponibilizar um dado ou não dar transparência a uma informação se houver uma restrição legal. Ou seja, não pode ser feita essa restrição por critérios subjetivos, a partir de uma discricionariedade do administrador. Esse ato do administrador ele tem que ser vinculado a uma norma. Verificada a norma, se impõe sigilo, então, a esse dado ou informação. Uma vez imposto o sigilo ao dado ou informação, se adota, então, as medidas de controle.
tão importante quanto essa questão foi o fato de nós compreendermos, nesse trabalho, que, embora a questão da abertura dos dados e a questão do acesso à informação, eles estabeleçam um diálogo muito forte, porque eles estão relacionados à transparência, algumas questões precisam ser consideradas. Uma, em relação ao objeto, dado não é informação, informação estruturada não é dado. Outra, em relação ao usuário desse dado ou informação, que podem ser diferentes, e com relação ao uso, que objetivamente será diferente. O uso de dado e o uso de informação estruturada, ele se dá de forma diferente. Para finalizar, a gente tem até bastante tempo, né? Eu fiquei bastante preocupado com Tem 5 minutos. Com o tempo. Mas, para finalizar, é importante deixar claro que isso não está pronto. Isso é um trabalho constante. Esse trabalho de tratamento de informações e dados, ele vai ser sempre constante. E por mais que a gente busque na norma, né, no sistema jurídico nacional, as hipóteses de sigilo, haverá sempre a necessidade da análise no caso em concreto. Por quê? Porque você sempre terá que ponderar se o objeto protegido pela norma sobre o qual se impõe o sigilo, ele prepondera sobre o direito de acesso à informação. Se não será mais lesivo impor sigilo ao registro ou se dar acesso. Eu não sei se fui claro nessa minha fala. Sim, sim. Então, isso precisa ser sempre ponderado. Então, isso nunca estará pronto, nunca estará dado. Isso dependerá sempre desse trabalho de análise, no caso em concreto. Então, era isso que eu queria passar para os senhores. Esse trabalho ele foi baseado em cima não só da literatura, mas em cima da própria legislação, mas não é um trabalho pronto, não é um trabalho que termina com a produção do instrumento, né, e do estabelecimento das regras de controle. Isso tem que ser sempre, constantemente, na medida que uma demanda chega, analisar o caso em concreto para verificar se é possível ou não dar acesso. Porque o importante é ter em mente que é fundamental se dar acesso, se abrir os dados. Então, essa era a comunicação que eu gostaria de fazer. Tá Obrigada. Muito obrigado. E não tive que fazer o sinal dos 3 minutos. Não sei se repararam. Não foi preciso, porque foram 3 minutos antes do tempo que o Francisco terminou. Portanto, muito obrigada, Francisco. E eu passava agora aqui ao meu lado direito à colega Patrícia Rocha Belo Bertin. Bertin? Como é que diz? Bertin, pronto, dizer brasileiro. E a construção, que nos traz a comunicação, a construção do plano de dados abertos de uma organização pública de pesquisa e desenvolvimento e o desafio de uma ciência agropecuária aberta. Patrícia, vem da empresa brasileira de pesquisa agropecuária. Eu há pouco não tinha referi no caso do Pedro, não referi o caso do Francisco, mas é a entidade que representa. E pronto, 15 minutos. Muito obrigada. Bom dia a todos. Eu vou me permitir fazer uma leve correção aqui, uma ligeira correção, porque eu tenho colaboradores, aliás, vários deles estão aqui na plenária, então eu peço que façam um aceno. Marcos Vesoli, a Daniela Maciel e a Cláudia, colegas da Embrapa, que estão também prestigiando
o evento e são meus cúmplices, né? Nisso que a gente vai discutir aqui agora. Os tópicos que nós vamos cobrir, muito rapidamente, eu confesso que vou passar acelerado em alguns dos slides, porque, especialmente para esse público, não tem necessidade de a gente explorar alguns conceitos mais aprofundadamente. Aqui é só uma ilustração, uma analogia, que vocês já podem até ter visto em algum lugar, mas o paradigma científico tradicional que a gente conhece é aquele em que os dados, na verdade, que a gente tem acesso, né, que a sociedade tem acesso, que os pesquisadores têm acesso, são só aquela pequena parcela dos dados publicados nos artigos científicos, né, nas comunicações científicas, quando, na verdade, a gente sabe que esses dados repousam sobre um volume infinitamente maior de dados, os dados secundários, que estão ali escondidos, né, para baixo da água. Já no paradigma da ciência aberta, que é o paradigma emergente, a gente vê, então, uma situação em que, de um fazer científico que depende cada vez mais do acesso e do compartilhamento de grandes volumes de dados e diversas outras características desse novo paradigma que também eu não preciso explorar em detalhes, mas talvez um destaque aqui nessa figura seja o fato de que isso tudo está se tornando realidade hoje, talvez porque tenhamos a disponibilidade de ferramentas, das ferramentas apropriadas, ferramentas tecnológicas, né? O avanço da computação científica, inclusive, que está permitindo que esse cenário se estabeleça aos poucos no nosso fazer, na nossa prática científica. Então, são basicamente os principais, vamos dizer, os pilares que estão sob o guarda-chuva da ciência aberta, né, os dados abertos, o acesso aberto à informação, à literatura científica, a ciência cidadã, né, os cadernos abertos de laboratório, acho que alguém vai falar sobre isso em seguida, ou de campo, a depender da cultura científica, né, e a pesquisa aberta, ou seja, um processo mais transparente de produzir o conhecimento científico. E a máxima tem sido mais ou menos essa, é a máxima que a gente tem trabalhado, e, inclusive, é uma abordagem também na Comissão Europeia, né, que a informação e o dado, então, tem que estar tão aberto quanto possível e tão protegido quanto necessário. Então, a lógica realmente de dado aberto, da ciência aberta, ela precisa ser equilibrada com a outra lógica de sigilo e proteção do conhecimento, quando isso é, de fato, necessário, até conforme estabelece a lei, a legislação. Né? O nosso enfoque aqui são os dados de pesquisa, que são dos tipos mais variados possíveis, né? E vêm em formatos variados. Em geral, eles podem nascer digitais ou eles podem, na verdade, precisar de passar por um processo de digitalização. Mas o destaque que eu gostaria de fazer é que o dado de pesquisa, em geral, ele tem uma vida útil que ultrapassa o tempo, a duração dos projetos que o produziu, né? Então, talvez é o grande argumento para que se faça uma boa gestão do dado de pesquisa, porque esse dado pode encontrar um uso no futuro bastante interessante, se for preservado da forma correta. Mas acontece que o dado de pesquisa ele é altamente suscetível à perda, né? Então, esse cenário é relativamente comum. O pesquisador vai a campo, coleta suas amostras, leva para o laboratório, analisa, produz as suas hipóteses científicas, né, um argumento, publica um artigo e, no meio desse processo, os dados que, às vezes, foram coletados nem sempre são preservados da melhor forma possível, organizados e preservados da melhor forma possível. Né? Então, muito se perde. O dado científico é muito suscetível à perda. E aqui a gente entra, então, no assunto que é principal da nossa fala, que é esse desafio da ciência agropecuária aberta. Né? O primeiro desafio é porque, justamente, a ciência agropecuária é um domínio muito amplo, né? Um domínio científico bastante amplo, multidisciplinar, heterogêneo. Né? E a preocupação da ciência agropecuária é aquela ali, é compreender sistemas naturais complexos e balancear a produção de alimentos com preservação ambiental.
E o que a gente tem visto é que, à medida em que a gente explora esse conceito de ciência agropecuária aberta, a gente vê que esse conceito ele pressupõe não apenas a abertura dos dados de pesquisa, mas, como já foi falado aqui anteriormente também, também o acesso a diversos tipos de dados que estão associados ao contexto de aplicação do conhecimento agropecuário, né? Então, dados como dados que descrevam tecnologias disponíveis, dados meteorológicos, dados georreferenciados, dados socioeconômicos. Então, todos esses precisam ser tratados também. E existem organizações se dedicando a estudar, analisar como é que a agricultura, a nutrição pode se beneficiar a partir da abertura de dados, né, de todas essas naturezas. Como no caso aqui, desculpe, a Global Open Data for Agriculture and Nutrition, que é uma organização mais focada no dado agropecuário, agrícola, né, e agropecuário mesmo, com esse enfoque de abertura. Bem, a Embrapa, muitos de vocês devem conhecer, a Embrapa é uma empresa de inovação tecnológica focada na geração de conhecimento e tecnologia para a agricultura brasileira. Ela foi fundada em 73, é uma organização pública de pesquisa e desenvolvimento. Esse é o nosso quadro funcional. E nós temos, até o momento, que a empresa está se transformando, está passando por um processo de grandes modificações, mas nós estamos em 17 unidades centrais ou administrativas localizadas em Brasília e 46 unidades de pesquisa ou descentralizadas em todo o país. Essa é a distribuição das unidades da Embrapa. A Embrapa tem um papel central também na coordenação do Sistema Nacional de Pesquisa Agropecuária, ali para exemplificar algumas das organizações que compõem esse sistema. E a Embrapa tem parcerias internacionalmente também, que ela estabelece na intenção de cooperar cientificamente ou fazer o que nós gostamos de chamar de transferência de tecnologia, né? Especialmente entre os parceiros do hemisfério sul-sul. Eu vou pular isso daqui porque não há necessidade para a nossa audiência, o conceito de dados abertos governamentais, e mencionar que, justamente porque somos uma empresa pública de pesquisa agropecuária, quando a gente fala de dado de pesquisa na Embrapa, existe uma aproximação, sim, muito grande com dado governamental. E é em cima dessa convergência que nós estamos trabalhando no momento, né? Ano passado, em maio do ano passado, foi publicado o Decreto 8777, que instituiu a política de dados abertos do Poder Executivo Federal, né? E o decreto ele estabelecia, fazendo alguns destaques aqui, que está automaticamente passível de abertura às bases de dados que não contenham informações protegidas por lei, sigilosas, né? Ele propôs, então, o Plano de Dados Abertos como instrumento para a efetivação, consolidação da política nacional, e ele instituiu um processo de solicitação da abertura de dados pelo cidadão, né? Ele orienta para a realização de inventários de dados no âmbito das organizações públicas e ele institui, então, um comitê de governança digital em cada uma das organizações da administração pública federal. Juntamente com isso, vocês devem ter conhecimento do Portal Brasileiro de Dados Abertos e o Portal Brasileiro de Dados Geoespaciais, que estão disponíveis para que todas as organizações vinculem seus serviços e plataformas, né, a essa iniciativa governamental. E aqui, novamente, fazendo destaque para o aspecto que aproxima dado de pesquisa e dado governamental, que é quando a lei diz que o acesso à informação não compreende as informações referentes a projetos de pesquisa e desenvolvimento científico e tecnológico, cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade do Estado. Ora, se é assim, então toda pesquisa que a Embrapa executa e que não é imprescindível à segurança da sociedade do Estado pode ser tratada, talvez, como sujeita à abertura, né? Pelo menos sujeita à abertura. Iniciamos, então, esse ano, um processo de construção do Plano de Dados Abertos da Embrapa. É basicamente uma atividade de planejamento para a abertura de dados pela empresa, né? É uma ação coordenada, envolvendo todas as unidades da Embrapa, todas as áreas, área FIM, área de TI, comunicação. Esse documento ele deve ter periodicidade bienal, é o decreto que estabelece dessa forma, e pode ser incluído no planejamento de TI também da organização, e precisa ser publicado no Portal Brasileiro de Dados Abertos.
tá? E no site da organização. Existem materiais que instruem quanto a esse processo, né, de construção do plano de dados abertos. Existe um manual produzido pelo Ministério do Planejamento que orienta, e já temos vários planos de dados abertos publicados na internet. Vocês vão ter acesso depois à apresentação e vão poder explorar um pouco mais, mas fazendo busca ali no Google, vocês vão achar bastante coisa. Então, meu objetivo aqui hoje, nos meus últimos 5 minutos, talvez? São exatamente 4 minutos. Isso, opa. Compartilhar um pouquinho do que tem sido o que a gente tem aprendido com esse processo, quais as dificuldades que nós temos encontrado, né, nesse processo de elaboração da estratégia da Embrapa para a abertura de dados, utilizando essa coisa do PDA como uma ferramenta, um instrumento para falar de dado aberto numa empresa pública de pesquisa, agropecuária nesse caso, né? Mencionando que essa atividade faz parte de um projeto institucional que hoje está vigente, tá? Um projeto mais amplo e que busca orientar a Embrapa para a transformação digital, para um novo cenário de transformação digital. Os métodos seguiram exatamente o que dispõe o manual de construção do plano de dados abertos da Embrapa, e fazendo apenas ressaltando aqui que nós identificamos 2 representantes por unidade da Embrapa. Então, daquelas 46 unidades de pesquisa, nós identificamos 2 colaboradores, que são os pontos focais naquelas unidades, e que estão nos auxiliando a obter essas contribuições também das unidades de pesquisa, diretamente, né? Iniciamos, então, vários workshops, eventos, webconferências com esse grupo de colaboradores, usando todas as ferramentas que hoje temos disponíveis para isso. Aqui é só ressaltando um evento que aconteceu esse ano. Nós tivemos participantes, colaboradores do Ministério do Planejamento, do IBICT, também participando dessa programação. E nós encerramos as nossas interações com esses representantes das unidades com esse questionamento. Nós perguntamos, do universo de dados produzidos pela sua unidade, quais são aqueles que possuem maior potencial para abertura, tá? E definimos, então, alguns critérios de relevância, quais são os critérios que eles deveriam considerar ao fazer essa análise, né? São, basicamente, a relevância do dado para o cidadão, se há um compromisso legal assumido por aquela unidade para a disponibilização de determinado tipo de dado, a especificidade do dado, o dado tem que refletir a natureza daquela unidade ali de pesquisa, se os dados já estão disponibilizados de repente, mas não estão na roupagem, né, de dado aberto, que a gente pode tratar disso, e o nível de maturidade na organização dos dados, são os critérios de priorização para a abertura. Oferecemos instrumento para facilitar essa análise, né, uma ferramenta para auxiliar essa análise por parte das unidades. E aqui as dificuldades que temos encontrado. Bem, primeira delas, uma dificuldade muito grande de distinguir qual é o dado com vocação para abertura, aquele dado que tem potencial para abertura, daquele que precisa ser restrito, do dado que é um diferencial competitivo da unidade ou que pode trazer risco a um projeto de desenvolvimento tecnológico, tá? Uma resistência muito grande de imaginar a abertura de dados relacionados à atividade fim da empresa, na pesquisa. Então, o que é que as pessoas apontam? Primeira coisa, falou em dado aberto, o primeiro questionamento é que tal um dado, aí vem um dado de natureza administrativa, que tal o dado tal? E, em geral, esses dados são dados, inclusive, que a empresa já tem obrigação de prover como parte daquele rol mínimo de informações que a lei demanda que a gente ofereça, né? Dados sobre contratos, dados sobre atos de gestão, agenda de gestores, coisas desse tipo. Essa primeira é o impulso mais imediato, né, dos colaboradores. Segundo lugar, dados georreferenciados e dados meteorológicos. Já estamos chegando um pouco mais perto aí da atividade fim, né? Terceiro lugar, dados de biodiversidade, tá? Em geral, há um foco em dados processados, dados agregados, dados tratados. Isso as pessoas enxergam com mais facilidade a ideia de abertura do que o dado bruto primário, né?
esforço de um pesquisador, de repente, no laboratório, no campo. E existe uma carência muito grande de métricas que nos auxiliem a monitorar e a incentivar também, não só a monitorar as atividades para abertura de dados, o processo, né, mas também que facilitem, incentivem as pessoas a abrir o dado. Bem, temos dificuldades com maturidade na organização dos dados, então, basicamente, às vezes é identificado um determinado conjunto de dados, mas ele não está, de forma alguma, em condição de ser oferecido ainda. Então, é preciso falar de gestão de dados de pesquisa primeiro, para depois você falar de dados abertos, né? Gestão de dados Patrícia, em geral. Encerrou, não é? 30 segundos para concluir. Tá, eu tenho mais alguns destaques aqui, realmente é muito assunto para falar de uma vez só. Mas a apresentação vai estar disponível para vocês. Tem uma lista. Agora colocar questões. Isso, eu vou abrir para questões e outros aprendizados que nós tivemos nesse processo eu posso expressar aqui em resposta a alguma questão específica, tá bom? Então, vou honrar o tempo. Agradeço a atenção de vocês. Peço desculpa ter que fazer este papel, mas pronto, senão aqui os colegas... Não havia aqui cuidado. Ora, vamos ter então a última apresentação, que é feita pela Anne Clínio, mas a comunicação também é da autoria da Sarita Al-Bagli, e Anne Clínio vem do programa de pós-graduação em Ciência da Informação do IBICT com a UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro. E o tema é Cadernos Abertos de Laboratório e a proposta de uma nova cultura epistémica no movimento de ciência aberta. Anne, 15 minutos. Bem, bom dia a todos e todas. Eu vim preparada para dizer que o caderno aberto de laboratório é uma prática da ciência aberta pouco conhecida, mas a amiga da Embrapa deu um spoiler aqui e eu fico grata, né, de saber que outros pesquisadores já estão interessados. Isso é fruto do trabalho da Cláudia Delaia na Embrapa. Essa pesquisa que eu estou trazendo aqui é a pesquisa de doutorado que eu realizei lá no PPGCI e faz parte desse programa de pesquisa coordenado pela professora Sarita e que, hoje em dia, agrega 14 pesquisadores entre iniciação científica, mestrado, doutorado e pós-doutorado. O que eu venho tratar aqui é, justamente, cadernos abertos de laboratório. Isso é uma tradução livre que eu fiz do conceito de Open Notebook Science, que foi criado por esse pesquisador e professor em química. Ele é americano, chama Jean-Claude Bradley, e trabalhava, porque ele é falecido, na Universidade de Drexel, nos Estados Unidos. E ele diz o seguinte, em 2006, eu me refiro... Caderno aberto de laboratório. Eu me refiro à existência de uma URL linkada a um caderno de laboratório como esse, que está disponível abertamente e é indexado por ferramentas de busca habituais. Ele não precisa obrigatoriamente parecer com um caderno de laboratório de papel, mas é essencial que as informações necessárias para que o pesquisador chegue às suas conclusões estejam igualmente disponíveis para o resto do mundo. Basicamente, não há informação privilegiada. Bem, quando eu me interessei por isso, eu fiquei absolutamente chocada, né? Porque, como aprendiz de feiticeiro, recém-pesquisadora, estava sendo criada numa cultura de segredo. Então, como é que, além de eu agora publicar o resultado do meu trabalho em Open Access, eu tenho que fazer um caderno aberto de laboratório, expor toda a minha pesquisa, né? Em 2010, o Bradley sintetiza essa ideia, ele vai construindo essa inovação junto com vários colaboradores, e a nova definição, digamos assim, é um modo de fazer ciência em que, da melhor maneira possível, você torna a sua pesquisa aberta ao público e em tempo real. Isso significa online também. Né? Então, o objetivo da minha pesquisa, diante da minha perplexidade, era entender, compreender o que ele estava propondo, né? E o conceito de cultura epistêmica caiu muito bem para essa pesquisa. Então, a gente queria entender qual era essa cultura epistêmica que estaria sendo engendrada por essa inovação no âmbito da ciência aberta. Eu trago aqui a imagem da página de experimento, que é a base do caderno aberto de laboratório, e ele vai criar um workflow, uma linha de trabalho automatizada, né, tentando buscar um ecossistema de colaboração aberto. Aqui embaixo eu mostro também a licença Creative Commons que ele utilizava,
e também um logo que ele inventou, né, para dizer qual era o nível de abertura, sinalizar qual era o nível de abertura que ele estava utilizando. Ali era todo o conteúdo sem nenhum tipo de delay, atraso, realmente em tempo real. Mas isso é uma prática que nem todas as pessoas que adotam cadernos abertos de laboratório fazem. Existem pessoas que colocam apenas alguma parte do conteúdo e também usam o delay como uma forma de proteção das suas pesquisas. Então, a nossa metodologia de trabalho foi, de uma certa maneira, separar o que é o discurso da prática. Então, a gente buscou fazer uma pesquisa bastante completa em fontes de informação, né, já que a gente está falando de um caderno aberto de laboratório, de um novo movimento que não existe assimetria de informação. Então, a gente fez uma pesquisa documental grande, extensa, seguindo esse cientista que a gente chamou de recrutador, para identificar que ele é apenas um líder ou um expoente, mas que existem outras pessoas e que essa inovação depende de um conjunto de pessoas, para identificar o discurso e a aspiração, né, que é uma coisa, e depois para descrever a prática, né? E aí descrever a prática foi tentar realizar uma etnografia desse laboratório aberto, o que também pode ser questionado, mas se não existe assimetria, vamos entrar nesse laboratório aberto via os seus cadernos, né? Então, como eu já adiantei, a gente usou esse conceito de cultura epistêmica da Norcetina, né, que basicamente vai tratar das culturas que produzem conhecimento, né? Como que a gente garante, certifica esse conhecimento, né? Como que a gente sabe o que a gente sabe. Isso foi muito interessante para desmistificar a ideia de procedimentos uniformes, né? Uma unicidade da ciência, e ver que cada campo constrói sua própria cultura, seu modo de fazer. O segundo ponto teórico foi a gente utilizou a abordagem das 3 tecnologias de Shaping e Schaefer, que eles vão dizer que, na ciência moderna, a gente cria o fato científico como uma nova noção, né, que vai dar uma nova variedade de conhecimento e indicar que essa é a forma de conhecimento apropriado. Shaping e Schaefer vão dizer que isso é feito de maneira exitosa pela articulação de 3 tipos de tecnologia: a tecnologia material, literária e social. Sendo a material, a construção desse espaço novo, que é o espaço privado do laboratório e seus objetos seus objetos científicos, né, como a gente conseguir tirar a interferência humana na produção do conhecimento, a literária sendo os experimental essays, os relatos de experimento, que tem toda uma orientação de como ser feito, porque o objetivo dele é projetar aquele experimento na mente do leitor. Isso é muito interessante, tem um caráter persuasivo. E o social, que é baseado na ideia de testemunho, né? Então, ou eu testemunho diretamente no laboratório, eu era convidada a participar daquele experimento e ver, ou eu era o próprio cientista, né, a testemunha modesta, aquele que, através dos objetos científicos, consegue ver o fenômeno, e a testemunha indireta, que são os leitores, né, desses relatos. A Shaping e Schaefer vão dizer que essas 3 tecnologias constroem o fato científico. Então, já trazendo alguns resultados, no discurso, as origens do caderno de laboratório, existe uma análise de contexto de que os modos de produção atual e de comunicação científica não são adequados, e a ideia, novamente, de tecnologia como oportunidade para modificar isso. Existe também uma motivação pessoal do Bradley, né? Lembrando que ele é apenas o que eu considero o recrutador, mas outras motivações de outros colaboradores entram aí. A dele é fazer uma ciência útil à humanidade. Ele diz que, como cientista, ele está frustrado que a química não avança na solução de problemas. E a ideia de propor um novo nível de debate sobre a colaboração aberta, né? Então, ele sempre fala uma ciência mais rápida, uma ciência melhor. Mas Bradley não fica só na motivação pessoal, ele vai também fazer uma análise das falhas que ele considera sistêmicas, né? Ele não trata tanto, não dá destaque à questão da fraude, à questão do plágio, ele acha que isso são corrupções individuais, e ele quer saber como é que o sistema pode ser melhorado. E aí, a revisão por pares, ele faz uma crítica dizendo que a revisão por pares ela só inclui 3 atores, né? O autor, o avaliador e o editor. Que ela seria muito interessante no momento pré-internet, ela era o que era viável,
mas que hoje em dia não tem sentido a gente manter essa revisão apenas por 3 pessoas. E aí, como professor e pesquisador, ele avalia qualitativamente o que é a informação satisfatória em química. Ele sempre, com os alunos, ele sempre tem uma frustração de não ter a informação necessária para reproduzir aquele experimento, para poder realmente dizer que aquilo foi realizado. E também ele tem uma frustração quantitativa. Ele faz uma estimativa e percebe que 87% da produção científica que ele tem no laboratório dele jamais sairiam daqueles muros se ele não adotasse um paradigma aberto. Isso porque a revisão por pares e os editores científicos, eles trabalham com a ideia de fato científico, resultado apropriado. Então, tudo que é considerado falha, insucesso, tem muito pouca chance de ser publicado. Portanto, existe aí muita informação relevante que não sai do laboratório, né? Sobre esse papel dos chamados gatekeepers, né, dos editores, ele coloca que o artigo é apenas um dos formatos da comunicação científica, que a gente não precisa reduzir a comunicação formal entre cientistas a ele. E essa ideia que eu já falei do fracasso também ensina, né, que a gente não deve descartar aquilo que a gente considera fracasso. Isso vem muito também da experiência dele como professor, né? Nos cientistas, falando sobre os cientistas, ele é incansável na questão da fonte confiável, o hábito do cientista de reproduzir aquilo que foi publicado numa revista sem nenhum tipo de outra avaliação ou critério, né? Ele faz um exercício com os alunos e ele descobre que os alunos utilizam determinada substância química que não é necessária numa reação. E ele fala, por que eles estão usando isso? Foram a várias fontes de informação e descobriram que aquela substância estava sendo utilizada desde 1930, naquela reação, sem necessidade, porque é o que ele chama de cascata de fontes confiáveis. Uma vez que aquilo é publicado, as pessoas continuam publicando. E ele diz que esses erros são muito difíceis de serem corrigidos, digamos assim, no formato atual. Ana, 3 minutos. 3 minutos? Ulala! Então, a pesquisa, pensando agora nas tecnologias da ciência do caderno aberto, a gente descobriu, né, que a tecnologia material agora é de uma rede de laboratórios aberto, que compartilha não só dados e informações, como também insumos materiais. Essa nova tecnologia literária é o caderno de laboratório e a sua página de experimento, como parte desse ecossistema. A social, a gente deixa de ter cientistas que trabalham com a ideia de testemunha, mas eles são testers, eles são pessoas que verificam a qualidade dessas informações ao utilizá-las. E o interessante aqui é que a ideia de par também é ressignificada, não é necessariamente alguém que tem um certificado, pode ser, ele fala, um prodígio de 14 anos, alguém que tem o Nobel ou um boot automático. E aí a gente propõe essa ideia de questão de prova, né? A gente sai de uma ciência que é baseada em fato científico, mas na qualidade da documentação desses resultados, que são tratados agora apenas como evidências. Aqui é um panorama geral, então, da confiança da ciência moderna à prova, né? Então, essa comunicação que vem de uma confiança para agora toda a transparência que também inclui o erro, não só o sucesso, e a proveniência de dados. Uma ciência que antes parecia infalível, agora como uma atividade que reconhece suas ambiguidades e suas incertezas. O cientista gênio passa a ser alguém que é propenso a erros, e isso também não tem nenhum problema, estamos todos aprendendo. Uma ciência que antes era baseada no modelo de difusão de uma ciência pronta, de uma versão compilada, para um modelo de translação que vai mostrar todas as estratégias utilizadas na produção desse fato. A revisão às cegas, passando agora para um momento de curadoria aberta e constante. Um pesquisador que deixa de ser um autor de narrativas, mas começa a fazer outros tipos de comunicação, e o caderno aberto ele chama de storyless experiments, experimentos sem história. Também produz vídeos, games, ele é muito amplo nas suas formas de comunicar.
um cientista que deixa de ser um proprietário de informação e passa a ser um doador de código, uma testemunha que vira um testador e alguém que era mobilizado pela sua obsessão na construção de um fato científico para alguém que agora se esmera na documentação das evidências. Era isso. Obrigada, aqui estão os contatos. Muito obrigada a todos, à Ana, ao Francisco, ao Pedro e à Patrícia, pelo cumprimento religioso do tempo. É sempre desagradável este papel, mas alguém tem que o fazer. E a organização, como me confiou esta tarefa, eu, para ser contratada novamente, tenho que cumprir, senão não volto a ser contratada. Pronto. Portanto, peço desculpa, mas pronto. De qualquer maneira, eu penso que nós tivemos 4 comunicações muito ricas. Todas se entrecruzaram, acho que foi uma excelente sessão e por isso também me sinto muito honrada e privilegiada por vos ter tido aqui e por poder estar convosco. Fui percebendo, nomeadamente, quando a Patrícia estava a falar, que logo ali o Francisco fez um comentário, não sei se era, que tinha vontade de fazer uma questão. O que eu ia pedir era lançar, portanto, abrir, porque nós temos até o café às 10h30, temos aqui algum tempo para questões. Pedi à audiência que colocasse essas questões, que é entender, porque acho que são comunicações muito ricas, mas sobre as quais, de certeza, que têm alguns esclarecimentos adicionais a pedir ou questões a colocar. E depois, claro, também aqui entre colegas de mesa, também acho que é bom se existir aqui alguma pergunta ou esclarecimento que queiram. Se o tempo não for suficiente, pausa café, aproveita-se para esclarecimentos adicionais. E agora é a audiência para se manifestar. Oi, Bianca. Microfone. Adorei. Nossa, essa mesa foi... Parabéns aos 4. Essa mesa foi riquíssima, efetivamente. A primeira questão que eu colocaria para vocês, 3, que trataram de sigilo e abertura, é como é que vocês veem esses processos de análise dos dados em relação às pessoas que fazem essa análise? Basicamente, por quê? Existe uma tendência muito grande também a, quando se faz essa análise, ser rigoroso demais. O que significa isso? Algumas coisas podem entrar em sigilo sem efetivamente ter essa necessidade de sigilo. Faço essa comparação porque, em geral, isso ocorre também quando se faz análise de patente, de material que é produzido. Isso pode vir a gerar uma patente. E a questão do tempo de embargo dessas informações ou a forma de se retirar, de analisar esses embargos. Basicamente, é a questão da análise dessa informação, da informação que pode vir a ser considerada sensível ou não sensível. Para a Anne, parabéns, foi muito legal a sua apresentação. Eu fico pensando que os cadernos de pesquisa, eles são sensacionais. Eles, eu diria que são o terceiro passo que a gente vai dar, porque o segundo passo eu considero os dados, e o terceiro passo é quando a gente vai conseguir destruir totalmente a persona do pesquisador e vai conseguir retirar totalmente o ego dele, principalmente online. Imagina, como é que você vê essa questão, inclusive, da apresentação da novidade? Porque, se você trabalha com caderno online, você está dando margens àquele pesquisador pequenininho que está colocando ali, que está fazendo a sua pesquisa com dificuldade, aqui outras grandes equipes estejam acompanhando aquilo e desenvolvam um resultado muito mais rápido. Mas foi muito legal. Antes de responder, eu ia pedir... Temos ali mais uma questão ao fundo, porque podem ser questões que se relacionem por economia de tempo. Pronto. O que eu vou pedir é, quando colocarem as questões, coloquem-nas de forma muito direta, que temos pouco tempo. Eu penso que a organização admite que roubemos 5 minutos ao intervalo, não é?
Mas mais do que isso, depois quem quer tomar café também se queixa. Portanto, mais do que 5 minutos não podemos. Havia uma questão ali ao fundo e há também aqui uma da Paula, por favor, e uma da Simone. Pronto, e depois respondíamos, está bem? E depois uma segunda rodada, ok? Lídia Brandão, da Universidade Federal da Bahia. Como, eu queria saber da mesa, não sei bem, acho que a Embrapa ou a professora doutora que se formou recentemente, como define e quem define quem será o usuário daquela informação que ainda não está pronta. Então, eu acho assim, os prováveis usuários dessas informações, quem vai definir? Somos nós, os organizadores, os gestores ou os pesquisadores mesmo? Pronto. Mais uma questão. Estava aqui a Paula, por favor. Ok, primeiro eu queria parabenizar a mesa pelo excelente trabalho, todos os trabalhos realmente muito bons. Não é uma pergunta, é um comentário geral, né? Eu também não posso deixar de registrar a satisfação de ver esse debate na 8ª Confoa. Acho que essa foi a ideia da ampliação do escopo, daí o slogan, né, do acesso aberto à ciência aberta, e aqui, efetivamente, a gente teve reflexões sobre o governo aberto e a ciência aberta, né? E trazer um pouco essa discussão para o campo da saúde pública, de como a pesquisa em saúde, hoje, essa distinção entre dados governamentais e dados científicos, ela é uma falsa distinção, não desrespeitando, obviamente, né, as tipologias e os atores e as especificidades, mas a partir de um entendimento, né, que a saúde é condicionada e determinada por diversos aspectos ambientais, sociais e econômicos. Obviamente, esse tipo de dado também é muito necessário para subsidiar as pesquisas, as formulações de políticas. E aí eu faço uma menção especial a uma iniciativa recente da Fiocruz, que é o Centro de Integração de Dados e Conhecimento em Saúde. Tem vários colegas aqui do SIDAX presentes. E, enfim, é um pouco uma provocação, né, principalmente na fala do Pedro, do Francisco e da colega Patrícia, né? De pensar, inclusive, num instrumento que é o plano de dados abertos, ter como objeto o dado científico, né? Eu acho que esse diálogo é importante cada vez mais a aproximação entre esses atores, né? A gente vê muitas vezes a ciência aberta de um lado, o governo aberto de outro, mas a gente sabe que tem muitas interfaces e muito o que aprender com essa aproximação. Obrigada. Simone, é a última questão desta rodada. Obrigada. Eu quero só parabenizar a mesa. Realmente foi uma mesa maravilhosa, despertou muitas, como a Paula falou, né, possibilidade de interfaces. Arrumou a nossa cabeça, vamos dizer assim, né? E quero destacar também o trabalho da Anne, né? Eu me vi nesse trabalho maravilhoso e percebo, como a Bianca falou, né? Nós estamos é a terceira etapa, né? Contribuir, né, para essa mudança no estatuto do texto da ciência, né? Isso precisa ser alterado, o periódico precisa ser desconstruído, existem outras possibilidades. Então, esse seu trabalho, os resultados desse seu trabalho, certamente vão contribuir muito, né, para pensar isso, né? Como será isso? Então, assim, estou agradecida por essa mesa. Obrigada. Pronto, então eu se calhar pedi à Anne, porque há alguns comentários feitos sobre o trabalho, se quer dar alguma informação relativamente às questões que foram colocadas para a Anne, porque depois há aqui uma parte mais transversal a estes três senhores, ao Francisco, ao Pedro e aqui à Patrícia, e guardávamos essa parte para eles. Portanto, relativamente ao seu trabalho, a questão de ser a terceira parte do trabalho do acesso aberto e desses cadernos de pesquisa, é bom sempre trabalhar em futurologia. Obrigada, tá ligado? Obrigada pelos comentários. Bianca, realmente, assim, quando você fala que é a desconstrução do ego, o próprio Bradley falava de uma ciência sem ego, uma egoless science. Mas ele dizia o seguinte, né? Eu, às vezes, me sinto quase viúva, porque eu fico sendo porta-voz de uma pessoa, né? Assim, é triste, ele faleceu no meio da minha pesquisa, então eu não tive nem a oportunidade de entrevistá-lo.
A gente convidou ele para um seminário e ele faleceu, assim, 2 meses antes. Eu falei, Sarita, o que eu faço agora, né? E aí, mas, enfim, tentando falar o que eu consegui identificar dos relatos dele, ele falava dessa egoless science no sentido de que, quando você torna o cientista doador de código, esse ego está no dado que você oferece, né? E o papel analítico do cientista continua, né? O cientista não é o produtor de código, ele é o produtor da análise desse código doado. Então, ele estaria completamente assim alinhado com a sua perspectiva de desconstrução. Mas ela exige uma nova métrica também, né? E é isso que a gente não tem. Eu, como recém-doutora, fico sempre me sentindo entre a cruz e o que eu faço, né? Eu sou muito mais alinhada a esse novo pensamento, mas eu ainda tenho a métrica da publicação, né? Então, da presença. Então, sempre algumas pessoas que estão tentando adotar e dialogar, é constante essa angústia e assim eu ainda não sei muito bem como resolver. Para a pessoa que veio da Bahia, né, quem define esse usuário, digamos assim, o Bradley diria que ninguém vai ler um caderno de laboratório como quem lê uma lista telefônica. São poucas pessoas que vão ter interesse em entrar tão profundamente naquele tema. Mas, se você é um cientista que também está fazendo o mesmo tipo de pesquisa, certamente seu interesse vai ser muito. Então, vai haver uma espécie de autorregulação entre os cientistas, né? Não é muito uma questão de popularidade, de número de acessos, mas da relevância daquela informação que está ali. Ele costumava fazer palestras tentando aproximar bibliotecários e arquivistas, mas, assim, eu acho que o diálogo não foi tão desenvolvido até o momento do falecimento dele. Sobre a Simone, eu só tenho a agradecer. Eu aprendi muito na sua aula recente, lá no nosso mini-curso, sobre as publicações líquidas. Utilizei recentemente num trabalho que eu estou submetendo e realmente essa questão da narrativa, né? Porque ele explorava... Apesar de ter uma crítica muito ferrenha ao artigo científico, ele dizia que ele não queria destruir o artigo científico. O artigo científico ele era uma fotografia, um instantâneo da pesquisa, uma compilação que era interessante de circular. Mas esse instantâneo que congela, de uma certa maneira, a pesquisa, não precisa invalidar a dinâmica da pesquisa que está no caderno. Então, ele falava, existem milhões de oportunidades para a gente poder comunicar a ciência. E ele, por exemplo, fazia artigos em vídeo. Porque ele dizia, se eu estou dentro de um laboratório, se eu quero explicar para alguém como é que faz um procedimento, eu vou gastar palavras tentando descrever isso. E eu pego uma câmera e mostro, olha, é essa reação, é essa coloração, é isso que acontece, né? Em alguns campos, esse conhecimento tácito das manualidades, de como que você opera, é muito importante. O artigo não dá conta. Então, ele fazia games com alunos, fazia aplicativos, assim, experimentava. Era praticamente uma pessoa ficcionada por comunicação entre pares, mas sem essa camisa de força, né? Obrigada, Ana. Pronto, e agora, para a outra parte, para as outras questões, independentemente da Ana se poder pronunciar, pedi ao Francisco, ao Pedro e à Patrícia para falarem um bocadinho aqui, porque eu percebi que a questão dos dados e definir o que é sigilo, o que não é sigilo, que está debaixo do legal, esta máxima, tão aberto quanto possível, tão protegido quanto necessário. Portanto, como é que... E o Francisco não sei, porque eu percepcionei que havia aqui, quando a Patrícia estava na fala dela, que havia aqui qualquer coisa que o Francisco referi e queria referir, não sei... Não, na verdade, foi ela que fez a referência, né? Porque houve um diálogo... O que houve foi a percepção de um diálogo muito direto entre a fala dela e a minha fala, né? Sim. Foi mais por isso. Sim, absolutamente. Pronto, então agora relativamente às questões da audiência. Eu? Colocar o Francisco, sim, pode começar por aí, depois vem por aqui. Eu gostei muito da pergunta,
dela, porque essa questão da análise, obviamente, que ela carrega uma subjetividade muito grande. E essa questão do sigilo, ela, principalmente no nosso país, ela é muito, ela tem um caráter cultural muito forte. E isso se deu todo ao longo do século XX, né? Principalmente ao longo do século XX, no contexto de duas guerras, no contexto de uma guerra fria, no contexto de polarização política, né, a própria censura que nasce lá na Proclamação da República, no final do século XIX, e isso vem se consolidando na cultura nacional, essa questão do sigilo dentro do governo, e que acaba se refletindo na própria sociedade. Né? O mercado é extremamente competitivo, então ele exige essa questão do sigilo. Então, o segredo ele é sempre muito valorizado. E, obviamente, que toda análise carrega essa subjetividade. Essa subjetividade está eivada de uma carga cultural muito grande. Então, como você equilibrar isso? Foi essa a sua pergunta, não foi? Como você equilibrar isso? Primeiro, é preciso entender que nós vivemos uma nova conjuntura, né? Social, política, internacional, e que existem princípios a serem seguidos. Então, é necessário valorizar esses princípios de acesso à informação, né? O principal deles, né? O sigilo como exceção, nunca como regra. Estabelecimento de temporalidade para esse sigilo também foi uma questão que a senhora colocou. E, então, né, essa análise ela precisa estar consubstanciada nesses princípios. E que a questão de você fazer essa atribuição está muito na valoração dos objetos que se quer proteger. Né? Daí eu falei daquela ponderação entre a proteção, o que é mais danoso. Permitir um acesso que vá pôr em risco um determinado objeto ou direito, ou negar acesso a essa informação, ferindo um direito geral e preponderante, que seria o direito de acesso à informação. Então, hoje, o administrador ele não pode mais se valer de um critério discricionário, ou seja, analisar apenas pelo ponto de vista da oportunidade e conveniência para atribuir o sigilo. É preciso ponderar sobre qual o ato menos lesivo na análise desses dois objetos, o direito a ser protegido e o direito de acesso à informação, o direito de acesso ao dado. E verificar se o sistema normativo em que ele está, o contexto normativo em que ele está inserido, garante o sigilo daquele objeto. Porque, às vezes, você está diante de uma determinada situação em que a informação ela é sensível na medida em que ela coloca em risco um determinado direito. Mas, se esse direito não estiver protegido por uma norma, não cabe imposição de sigilo. Não cabe imposição de sigilo. Então, ele não vai poder usar o critério da conveniência e oportunidade para impor o sigilo. Ele terá, obrigatoriamente, que dar acesso a essa informação. Agora, essa é uma cultura também ainda em construção. É óbvio que a gente precisa evoluir. Nós saímos de um século de consolidação de uma cultura do segredo, né, para uma cultura de abertura, de transparência. Isso só acontece agora. Eu não sei se respondi Eu ia pedir ao Pedro e à Patrícia para também fazerem o comentário às perguntas. Se eu pudesse me colocar agora, justamente porque eu acho que eu e o Francisco, a gente está muito alinhado, não sabíamos antes, né? Talvez, mas ele, tudo que ele falou, eu falaria usando outra terminologia, talvez, mas é basicamente isso, a questão legal e a necessidade de uma política institucional, de normas que regulem o processo.
E um outro aspecto, que aí a fala que eu gostaria até de fechar minha apresentação, e vou aproveitar agora para fazer, falando isso, eu tenho visto esse processo de construção do PDA como sendo extremamente instrumental para facilitar a sensibilização, o diálogo, a compreensão, né, que precisa ser alcançada sobre os dados abertos, enfim, ou sobre toda a noção de ciência aberta. Então, a metodologia, eu acho que com método, e utilizando tanto uma abordagem assim, bottom-up, né, quanto também top-down, o equilíbrio dessas duas coisas é que vai facilitar, na prática, a gente classificar a informação ou um dado da maneira mais apropriada, correta, né? Deixando o sigilo exatamente e somente para aqueles casos em que há previsão legal e que estão plenamente justificados. Então, é isso, combinar a abordagem de um contato próximo com os pesquisadores, muita ação de comunicação, muita sensibilização, é uma estrutura de processo, e é essa estrutura que eu acho que a construção do PDA propicia, é um método, é um processo, e pode ser muito útil, porque realmente a diferenciação entre dado governamental e dado de pesquisa, ou a pesquisa agropecuária, ela é imensa. Um dado, por exemplo, um dado de censo, dados estatísticos, são dados de pesquisa? A depender do contexto, são. Então, em outro contexto, poderia ser entendido como dado administrativo. Então, a gente perder muito tempo na discussão dessas tipologias, talvez não seja a melhor opção no momento, né? Pedro. Brevemente, só iria deixar alguns apontamentos. Uma das razões dos dados serem apaixonantes é que podem ser analisados de vários prismas. Eu acho que há aqui dois prismas que estão a cruzar-se e que não são exatamente a mesma coisa e levam para caminhos diferentes. Um desses prismas tem a ver com a questão da transparência e que põe a relação da governação com os cidadãos. Isso é um eixo fundamental. E então muitas vezes falamos em acesso aberto exatamente por questões de transparência, por questões de reforço da cidadania. Eu acho que isto é uma problemática. Uma problemática que tem o seu direito, que tem o seu campo, mas que é diferente da problemática que eu vou referir a seguir, que é o acesso aos dados à investigação. Isto é uma problemática diferente e levanta problemas também diferentes. Ok. Portanto, e o sigilo coloca-se de maneira diferente em ambos sítios. Num lado temos questões militares, comerciais, de negócios, etc. E no outro temos duas questões fundamentais, a meu ver, dos dados científicos, que é a questão das identificações e dos dados sensíveis. Ora, isso, para a investigação, não pode ser sigilo, porque são dados fundamentais. E, portanto, aqui o problema não é tanto, ou melhor, há vários níveis de acesso aos dados, por isso que eu dizia há pouco que a questão da acessibilidade é fundamental na problemática dos dados, mas, para além da questão da acessibilidade, há também de saber como é que a informação pode ser tratada de forma a garantir que as identificações em matéria sensível não fiquem a bloquear o acesso dos investigadores a essa mesma informação. E isso muitas vezes passa por restringir e garantir condições seguras de acesso aos dados. E, portanto, aquilo que eu não quero ouvir, ou melhor, a minha questão é, do ponto de vista dos acessos aos dados e do ponto de vista de investigação, todos os dados devem ser acessíveis, embora com restrições e condições. Pronto, eu percebi que existiam mais questões, mas não posso de forma nenhuma aceitar mais perguntas agora. O que vos peço, até porque temos o café e isso não resvala o início das outras sessões e há um programa a cumprir, o que eu peço é que, relativamente às comunicações que foram apresentadas e dado que os colegas estão identificados, pronto, que depois coloquem as questões na pausa café. E peço-vos antes de se levantarem, para fazer um último aplauso aos excelentes comunicadores que tivemos.